cliente, a biossegurança ela é parte fundamental do teu trabalho. Então você precisa sempre manter o teu ambiente, a tua bancada sempre limpa. Você vai utilizar lençol ou papel filme, né? Eu utilizo muito papel filme porque eu não gosto muito do lençol, porque às vezes ele solta da maca, então eu não tenho muito esse hábito de usar lençol, mas eu gosto muito de envolver sempre a minha maca no papel filme. Então, vamos supor que ele substitui o lençol, né? A touca, a máscara, as luvas e o jaleco descartável. Agora a gente vai falar sobre as funções de cada equipamento e por que você tem que usar ele, né? No caso do lençol, você vai proteger a tua maca, né? E proteger de que não vai cair nenhum pigmento, de contaminação. No caso, eu sempre troco o meu papel filme a cada atendimento e isso facilita muito a minha vida e a vida da minha cliente também, porque ela vai estar sempre com a certeza de que vai estar deitando num lugar limpinho. Agora, o jaleco, ele protege contra contaminações externas, né, que possam vir a ter. Eu protejo a minha roupa, então eu protejo minha roupa de contaminação, protejo ela de sujeira, né, de pigmentos que pode cair, porque a gente trabalha com micropigmentação sabe que o pigmento é muito fácil de manchar as nossas roupas. Geralmente utilizamos um jaleco por atendimento, mas após a utilização dele você também ter a opção, né, de lavar o seu jaleco. Então não quer dizer que um jaleco que você compra ele tem o material dele é muito resistente, então por isso que você pode vir e lavar ele. Só que você sempre precisa colocar ele na máquina separado de qualquer outra roupa e precisa colocar um produto de limpeza que vai desinfectar ele. Você pode colocar na sua máquina água sanitária, álcool 70, tudo isso para que haja uma descontaminação total do seu jaleco. Isso eu falo por causa que hoje a gente tem material muito resistente no mercado, então não precisa você descartar. Eu sempre descarto os meus jalecos, né? Eu utilizo no atendimento e descarto porque é muito mais fácil e simples e eu acabo não querendo lavar em casa. As luvas, elas são obrigatórias em cada atendimento porque você vai estar em contato direto com a tua cliente e com todas as secreções, né? Que seja sangue, sudorese. Então a gente, para se livrar de qualquer contaminação, sempre utilizar as luvas e após o uso delas, né, o teu atendimento, você vai descartar elas na hora. Então, existe a separação do lixo que é contaminado, né, do lixo comum. Você precisa ter duas lixeiras. Então, a lixeira que vai, o lixo comum é para algodão, nada que entrou em contato com sangue, né? Ou qualquer outro material que não tenha entrado em contato com nada contaminante, como sangue, né? Ou suor, papel, toalha. Sempre que você lava suas mãos, você joga no lixo comum. Agora, o lixo contaminante, você paga uma empresa especializada para vir buscar o seu lixo, recolher ele, para eles poderem descartar em lixos hospitalares. Então, nessa lixeira você vai descartar todo o material que você utilizou nela que teve contato com o sangue, né? Mesmo que você não enxergue que está sangrando no momento do procedimento, alguma gotícula de sangue está saindo. Então, todos aqueles algodões que você utilizou para fazer a higienização, por exemplo, dos lábios dela, após a micropigmentação, você precisa descartar nessa lixeira de lixo contaminante. E as luvas também, pessoal, as luvas sempre também você vai descartar nessa lixeira. A máscara, por que a gente deve utilizar? Para que nossa respiração não fique sobre a cliente, então isso pode gerar um desconforto para ela e para você também ter a segurança de que não haverá nenhuma contaminação por bactéria ou vírus. A máscara deve ser descartada sempre após o final do atendimento. Então as máscaras são descartáveis, por isso que você utiliza uma por atendimento. A touca.
A touca, ela vai prevenir que haja uma contaminação do nosso procedimento devido ao nosso cabelo estar solto ou sobre o rosto da cliente, o que é super desconfortável também. Então a gente sempre está prezando pelo conforto dela, mas por contaminação. Então estamos falando de contaminação. Quando você coloca a touca, você vai evitar que haja uma contaminação no teu procedimento devido aos teus cabelos. Então você precisa prender os teus cabelos e depois colocar a touca. É muito importante que você faça isso e depois você descarte a sua touca, né? Até porque ela é descartável, ela é super baratinha. Uma coisa muito importante que a gente deve lembrar após a gente calçar as nossas luvas, estar no meio do procedimento e precisar, por exemplo, atender um telefone durante o procedimento. Você não vai pegar o telefone com a luva e atender, depois voltar a atender a cliente. Não, até porque tudo que você encostar depois que você já está com a sua luva está contaminado de alguma forma. Então você vai ter que retirar suas luvas, atender a ligação, depois você higieniza as tuas mãos com água e sabão, vai secar elas e vai começar o procedimento com luvas novas. Você vai calçar um outro par de luva que você acabou de pegar na caixa. Então isso mostra uma responsabilidade muito grande e um respeito até com a tua cliente. Existem alguns materiais que a gente utiliza como pinças, né, que a gente deve esterilizar. Se você tiver autoclave, você pode utilizar autoclave. Se você trabalha num salão com uma equipe de manicures, por exemplo, sempre vai ter uma autoclave, né, para esterilizar esse tipo de material. Mas se você tiver o teu estúdio sozinha e você não quiser comprar autoclave, que ela tem um custo um pouco mais alto, você pode comprar um esterilizador que é menor. Hoje eu trabalho com o Sterilizer, que é um esterilizador bem pequeno, onde eu coloco as pinças lá dentro e deixo ela esterilizando ali por mais ou menos uns 30 minutinhos e já está pronta. Ele esquenta bastante e vai esterilizar as minhas pinças, porque o único procedimento que eu utilizo, algo que precisa esterilizar, é no design de sobrancelha, antes de fazer a minha micropigmentação. Como que eu vou estar higienizando também o meu dermógrafo, as minhas bandejas, onde eu vou colocar algodão, caso você utilize, como que eu vou estar higienizando a mesa ou o meu carrinho auxiliar. Você vai utilizar álcool 70. Então, após a utilização, eu fiz um procedimento, tirei, porque eu envolvo todos os meus equipamentos em papel filme para que a contaminação também seja menor. Então, eu retiro todo esse papel filme e começo a fazer a higienização dos meus equipamentos com álcool 70. Isso já vai esterilizar, porque não existe como você pegar um dermógrafo e colocar dentro de uma autoclave, por exemplo, ou de um esterilizador. Então a gente precisa ter essa ciência, né, de que tem outros meios de fazer esterilização também. É muito bacana que você pegue os seus lápis, todos os frascos que você encostou a mão, os teus frascos de pigmento, de tônico, de pré-procedimento, pós, e higienize eles também. Todos esses frasquinhos você vai pegar um álcool 70 e vai higienizar eles. Eu utilizo o papel toalha para fazer essa higienização, então porque ele já é descartável. Então pego o papel toalha, espirro um pouco de álcool 70 e faço a higienização de todos os frascos. E vou colocando um pouquinho mais de álcool, né, para higienizar super bem. Caso você tenha um ar-condicionado na tua sala, que provavelmente você tem, você precisa fazer a limpeza desse ar-condicionado a cada 3 meses. Se você está num ambiente que acaba pegando bastante poeira, a gente percebe isso porque todos os dias você vê que tem um pouco de poeira nos teus móveis. Então significa que tu está num ambiente que pega bastante poeira. Então, a cada 3 meses você precisa fazer a higienização do teu ar. Se você for limpar o chão da sua sala, né, ou você, ou a tua diarista, ou alguém que vai higienizar, ela não pode varrer o chão,
porque daí vai levantar um monte de poeira e vai contaminar todo o teu ambiente, vai ir poeira nos teus pincéis, vai poeira nos seus algodões, vai ir poeira em todos os seus materiais e depois você vai ter que passar para fazer toda uma limpeza novamente. Então, o ideal é sempre não varrer, é sempre passar um pano umedecido com água clorada, com álcool 70, sempre utilizando essas soluções que são próprias para a higienização e para a desinfecção desses locais. O que a gente deve dar prioridade quando o nosso cliente chega ao nosso estúdio, ao nosso ambiente de trabalho? Primeiramente, o nosso ambiente sempre deve estar limpo, né? Você deve estar sempre bem apresentável, você não pode utilizar ou não deve, né, utilizar perfumes fortes, que às vezes tem pessoas que são muito sensíveis a cheiros e ao odor, né? Então não é legal às vezes você, eu amo esse perfume, e eu pegar e utilizar um perfume muito forte que é utilizado para noite e tá usando no dia, a minha cliente pode se sentir bem desconfortável. Quando ela entra no meu ambiente, você ser bem solícita com ela, ter bastante paciência, porque às vezes o que você sabe, ela não sabe. Então, às vezes que parece uma pergunta, vamos dizer assim, boba, né, para você, mas para ela que nunca viu falar do procedimento, ela pergunta o que vem na mente dela, as curiosidades dela, e você tem que ser sempre simpática, interessada, ouvir os questionamentos dela, responder com toda paciência, sem perder a sua paciência, né? A gente deve fazer a ficha de anamnese. Quando ela concordou em fazer o procedimento, você vai e entrega a ficha de anamnese para ela, para ver se ela não tem nenhum problema de saúde que possa impedir de fazer o procedimento. Isso são as boas práticas, né, que eu estou explicando, para que você tenha uma linha a seguir. Então, após o preenchimento dessa ficha, ela vai vir até a tua sala e você vai colocar a vestimenta nela, ela vai utilizar touca, pode utilizar jaleco também. Existem profissionais que gostam que o cliente utilize, né, o jaleco, a touca, para se proteger e proteger a roupa, né? Eu, nos meus atendimentos, eu não tenho esse costume de colocar jaleco na minha cliente, nem touca, por causa que eu não vejo essa necessidade. Mas você pode colocar sem problema nenhum, até isso vai mostrar para ela do seu interesse, né, de manter ela sempre protegida. O ideal sempre é não comer no ambiente de trabalho, então você não pode trazer nenhum alimento do local, a não ser um cafezinho, um chazinho. Ela pode tomar na tua recepção, mas não dentro da tua sala propriamente dita, onde você vai fazer o procedimento. Que você também não utilize nenhum tapete escorregadio que possa gerar alguma queda, né, na tua cliente. Sempre que você finalizar o teu procedimento, como eu já falei das lixeiras, existe uma lixeira de lixo comum, a lixeira de lixo contaminante e a outra é o Descarpax, que é a caixa onde a gente descarta as lâminas, agulhas, onde a gente utiliza no procedimento. Esse Descarpax, ele pode ser comprado em tamanho menor ou maior, e você pode deixar ele ficar mais cheio, né? Então você coloca uma sacolinha própria que vem junto nele e coloca ele isoladinho lá. Ele não pode ficar dentro de um balcão, por exemplo, ele tem que ficar num lugar, num ambiente aberto, isso é muito importante, por causa da vigilância sanitária, né? Você pode sempre lavar suas mãos antes e após o procedimento com sabão neutro. Então você finaliza o procedimento, retira suas luvas, descarta ela no mesmo instante e lava suas mãos. Todo o material que você utiliza deve ser utilizado somente naquela cliente. Então, se você pegou uma pinça do teu esterilizador, você vai utilizar aquela pinça somente individualmente. Se você pegou uma agulha, somente naquela pessoa. Você não pode utilizar um material de uma pessoa para outra.
Os pigmentos também você deve utilizar somente em porções, então você utiliza 5, 10 gotinhas e não reutiliza em outra cliente. As agulhas e as lâminas também, então é tudo individual. Quando você vai atender a cliente, você abre a agulha na frente dela para mostrar que é esterilizada, para ela ter essa confiança, né? Os algodões que você utiliza também, você vai descartar depois que você utilizou naquela cliente, na lixeira própria. O teu ambiente de trabalho ele deve ser limpo, arejado e bem iluminado. Sempre deve se preocupar com a iluminação, porque é muito difícil, complicado se você estiver num ambiente escuro, querer fazer por exemplo, fios. Vai fazer fios num ambiente muito escuro, depois a tua foto não vai ficar legal, a forma como você enxerga a cliente, tua percepção fica comprometida, tudo isso deve ser pensado. Agora, além de ter explicado para vocês, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para ficar bem claro. E claro, qualquer dúvida, né, vocês podem estar perguntando, debatendo, que a gente vai tirar todas as dúvidas, dar esse respaldo para vocês.